E nós estamos aprendendo sobre os passos de Jesus. Por que nós estamos aprendendo isso? João 14,6. O que Jesus disse? Quem lembra? É isso. Tem gente que fala assim: poxa, Bispo Paulo, eu não lembro nada onde está escrito na Bíblia assim. Como é que faz para guardar? Repetindo. Quanto mais você repete, mais você guarda. João 14,6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O único caminho que me leva a Deus é quem? É Jesus. Então, seguir Jesus significa seguir o caminho para chegar a Deus, para chegar ao Criador, para chegar ao reino dos céus, para chegar à vida eterna. Só vai chegar lá quem seguir Jesus. Não vai chegar lá quem apenas seguir uma religião, quem apenas seguir a homens, quem apenas seguir a crendices. Não. Só vai chegar ao Deus Criador quem seguir Jesus. E como que uma pessoa pode seguir a Jesus? Observando os passos que ele deu, observando a caminhada que ele fez e imitando, fazendo igual a ele. Nós aprendemos que o primeiro passo que Jesus deu foi o passo da humildade. Ninguém chega a Deus sem humildade. E nós aprendemos que humildade não tem nada a ver com miséria, com pobreza. Quer dizer que eu tenho que andar sujo, rasgado e morar na rua para mim ser humilde? Não, nada a ver. Humildade tem a ver com o meu interior. Humildade tem a ver com eu entender que sem a direção de Deus eu não vou chegar a lugar nenhum. Humildade tem a ver com a minha capacidade de entender que Deus sabe mais do que eu, que Ele é maior do que eu, que Ele tem a direção certa para mim. Isso é humildade. Muitas pessoas ficam cheias de si. Sempre ela coloca o eu delas na frente. E todas as vezes que o seu eu aparecer, guarda isso, olha que forte. Todas as vezes que o seu eu aparecer, Deus está desaparecendo. Olha que interessante. Todas as vezes. É interessante isso, porque o inimigo vai trabalhar em cima disso. A mídia tem trabalhado em cima disso. A mídia foca muito em cima do eu. Você tem que se valorizar. E você tem que isso. Sabe? Na verdade, muitas das vezes é instigando a pessoa a se encher de quê? De orgulho, de prepotência. Porque o inimigo sabe que isso vai afastar a pessoa de Deus. Nós temos que sempre carregar em nosso coração o seguinte entendimento: eu não existo sem Deus. Sem Deus. Deus é maior do que eu. Deus é soberano. Então essa humildade é fundamental. E depois Jesus nos ensinou outro passo. Qual que foi o passo? Sair do padrão religioso. O padrão religioso, ele não te leva para Deus, ele te desvia no caminho. O padrão religioso, ele quer te manipular. O padrão religioso coloca em você fardos pesados.
E você vai se empenhar para seguir aquele padrão. E enquanto você está se empenhando para seguir aquele padrão, você está deixando de seguir a Deus. Só que todo mundo que segue um padrão religioso, mais cedo ou mais tarde, se cansa, joga tudo para o alto, abandona a fé. Mas quando a pessoa segue a Jesus é diferente. Ela vai tendo a visão aberta e ela vai indo em frente. Hoje, o ensinamento de Jesus para nós, o terceiro passo, é muito importante. Mas é muito importante. O primeiro da humildade tem muita gente que não deu ainda. O que tem de gente orgulhoso, cheio de eu, cheio de si, não é brincadeira não. E isso dentro das igrejas. Então, tem muita gente que não deu. Algumas já deram. Mas muitas que deram esse passo estão seguindo o padrão religioso, não deram o segundo passo. Muitas. Mas esse terceiro passo aqui, olha, eu acho que é o que mais tem travado as pessoas na caminhada para o reino dos céus. E que passo é esse, Bispo Paulo? É a decisão de servir a Deus de verdade. A maioria trava aqui. Como assim decisão de servir a Deus? É quando a pessoa toma uma posição. A partir de hoje eu não vivo mais como eu quero, como eu penso, como eu acho. A partir de hoje eu vou conduzir a minha vida conforme é a vontade de Deus. Poucos fazem isso. A igreja tem até bastante pessoas. Quando eu falo da igreja, eu estou falando no geral. Muitas pessoas. Mas pouquíssimas que já tomaram a decisão de servir a Deus de verdade. Não apenas de estar na igreja. Não apenas de participar dos cultos, não apenas de ler a Bíblia, mas de servir de verdade, de deixar de fazer o que ela acha para fazer o que Deus ensina, deixar de viver para si para viver para Deus, em comunhão com Deus, em conexão com Deus. E enquanto isso não acontecer, a pessoa não vai estar seguindo a Jesus, porque Jesus vai dar esse exemplo para nós. Todos nós aqui, ou quase todos, sabemos que Jesus vai ser criado por uma mulher chamada Maria, correto? E um tutor chamado José, correto? Que vem a se casar com Maria, depois que Maria já tinha concebido do Espírito Santo. Correto? E Jesus vai ser criado por Maria e por José. E durante anos, por volta de 29 a 30 anos, Jesus vai viver uma vida para ele, para a família dele. Ele vai viver uma vida comum, uma vida humana, até que chega um momento em que ele vai tomar uma atitude, uma posição, tudo para nos ensinar. E daquele momento para frente ele vai viver uma vida para Deus. Ele vai se dedicar em servir a quem? A Deus. E isso ele nos deixou como exemplo. Talvez você viveu 20 anos para você, 30 anos para você,
40 anos para você, até o dia que você começou a aprender a palavra de Deus, até o dia que Jesus te encontrou, até o dia que o Senhor te chamou. E a partir desse momento, você, devemos tomar a decisão de deixar de viver para nós e começar a viver para Deus. Só que a maioria de nós não quer fazer isso. É como se a nossa caminhada de fé ficasse travada ali, parada. Talvez por medo, talvez por vaidade, talvez pelos desejos desse mundo que ainda tentam nos dominar, nós travamos a nossa caminhada de seguir a Cristo, porque não queremos viver para Deus. Não queremos seguir a Jesus de verdade. Ninguém consegue seguir a Jesus vivendo para si mesmo. Porque a Bíblia fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e agradar o outro, ou há de aborrecer o outro e agradar ao primeiro. Não tem como eu servir a Deus e continuar servindo a mim mesmo. Tem que haver aqui um posicionamento. Olha aqui ela mostrando para nós no televisor, Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Olha o que diz o texto sagrado: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha que interessante. A Bíblia fala sobre servir a Deus e servir ao dinheiro. Por que a Bíblia usa o termo dinheiro? Porque a nossa vida nesta terra normalmente gira em torno do quê? Do dinheiro. Então, para eu servir a Deus, eu vou ter que deixar de lado aquela concupiscência da carne, aquela vontade do mundo, das coisas do mundo que eu tenho. Eu vou ter que me agradar, ter prazer, satisfação de seguir os ensinamentos de Deus. Por isso que em Mateus 6,33 é continuação dessa mensagem aqui, ó. O Senhor disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas mais serão o quê? Acrescentadas. Quando a pessoa decide seguir a Jesus, seguir a Deus, ela deixa de se preocupar com a vida terrena. Ela deixa de querer fazer do jeito dela para fazer do jeito que Deus ensina. E as coisas que ela precisa, terrenas, humanamente falando, Deus está dizendo que vão ser acrescentadas, dadas, mas não serão prioridade daquela pessoa. A prioridade dela vai ser servir a quem? A Deus. Então, vai comigo, por favor, aqui mesmo em Mateus, capítulo de número 3, versículo 13. Mateus 3, 13.
A maioria das pessoas que estão nas igrejas já tem conhecimentos bíblicos suficiente para tomar essa decisão, pessoal. A decisão de servir a Deus de verdade. Mas estão em cima do muro, estão resistindo, estão sempre empurrando com a barriga. Eu disse para vocês que Jesus vai viver uma vida normal, uma vida para Ele, uma vida para a família, mais ou menos ali até uns 29, 30 anos de idade. E aí Ele vai nos dar um grande exemplo. Vou te explicar por que é exemplo. Mateus 3,13 diz assim: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão, para que João o quê, pessoal? Para que João o quê, pessoal? O batizasse. Vamos entender sobre o batismo nas águas? Eu acho que está aqui no capítulo no capítulo 3 mesmo, capítulo 3, no versículo 1. Volta comigo. No capítulo 3, versículo 1. Então eu acabei de aprender que Jesus sai da Galileia, mais ou menos por volta dos 29, 30 anos, e vai até o Rio Jordão, para que o João Batista, o batizasse, certo? Mas olha o que diz aqui no capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está o quê? Está próximo. Então, peraí, qual que era a pregação de João Batista para as pessoas? Pregação de quê? Arrependimento. Presta bastante atenção para vocês entenderem. E Jesus foi até ele, até João. A pregação de João era sobre arrependimento, pois o reino dos céus estava próximo. Continua comigo, versículo 3. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então João, ele tinha uma vida voltada para Deus. A alimentação dele era uma alimentação totalmente pura, biblicamente falando, de acordo com a lei de Moisés, ok? E ele era uma pessoa muito simples. Ele não se preocupava absolutamente com nada que dizia respeito à vida terrena. O foco dele era o reino dos céus. E Jesus, nós acabamos de ler agora há pouco, nós vamos voltar lá daqui a pouco. Jesus vai até ele no Rio Jordão, correto? Gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de todo o vale do Jordão, ia até ele. Até quem? Até João Batista. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Vamos entender qual era o trabalho de João. João pregava o arrependimento, e as pessoas que realmente se arrependiam dos seus erros iam até o Rio Jordão, e no Rio Jordão elas confessavam os seus pecados e eram batizadas por João. Por que batizadas? Aí vem o X da questão. Porque o batismo era uma confissão pública de fé.
Como a confissão pública. Quando aquela pessoa confessava os pecados dela, e ela era mergulhada naquelas águas, é como quem diz: eu, o pecador, estou morrendo para este mundo. Eu estou abandonando tudo aquilo que eu fazia até aqui e que não agradava a quem? A Deus. E eu estou tomando a decisão, eu estou tomando a decisão de ser uma nova criatura. Eu já não vou mais servir a mim mesmo. Eu, a partir de agora, vou servir a Deus. Então, era uma cerimônia religiosa com esse caráter. O pecador sendo sepultado, morrendo socialmente falando, e ali nascendo uma nova criatura, que já não ia mais viver para si, mas ia viver para Deus. Então foi esse João que Jesus foi procurar. E aqui tem algumas coisas importantes para a gente entender. A Bíblia nos ensina que Jesus nunca pecou. Então a pregação de João não cabia para Jesus. A pregação de arrependimento, Jesus tinha que se arrepender do quê? De nada. Tem gente que diz: bispo Paulo, mas quem garante que Jesus nunca pecou? Se ele tivesse pecado uma única vez, o sacrifício da cruz não seria válido. Porque a Bíblia diz que o sacrifício tinha que ser perfeito. Não podia ter uma mácula, uma mancha. Jesus nunca pecou. A pregação de João não cabia em Jesus, mas mesmo assim Jesus foi procurar quem? João. E foi procurar para quê? Para quê? Vamos voltar lá em Mateus 3, agora 14, né? 3,14. Foi procurar para quê? Volta no 13. 3,13. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Ele foi procurar João para João o batizar. Mas o que tinha que fazer ali para ser batizado? Diante ali de João, o que a pessoa tinha que fazer? Quem lembra? Confessar os pecados. Jesus ia confessar o quê? Se não tinha pecados. Não tinha pecados. Por isso que João vai dizer assim para ele, olha o versículo 14. João, porém, tentou o quê? Impedi-lo. Como quem diz: não, o senhor não se encaixa nesse padrão aqui. Isso aqui é necessário para os pecadores, para as pessoas que erraram diante de quem? De Deus. Se arrependerem, confessarem seus pecados e publicamente falando, tomarem uma decisão. Guarda isso, ó. É isso aqui que é importante, ó. Publicamente falando, tomarem uma decisão. É aqui que está o segredo. É aqui que está o terceiro passo que Jesus vai nos ensinar. Publicamente falando, está faltando muitos de nós tomarmos uma decisão. Não pode ser escondida, porque senão ela não vai existir. Porque a vida toda eu não servi a mim, as pessoas não me viram servindo a mim mesmo, fazendo o que eu queria,
o que eu pensava, o que eu achava e pronto. Então, essas mesmas pessoas precisam agora ver que eu já não sirvo mais a mim. Que eu agora sirvo a quem? A Deus. Que eu já não faço mais a minha vontade. Que agora eu faço a vontade do Senhor, de Deus. Eu já não ando mais aonde eu quero. Não. É interessante que Jesus falou isso para Pedro. Olha, Pedro, você vai ficar mais velho. E quando você ficar mais velho, você já não vai se vestir mais sozinho. Outros vão te vestir. Você já não vai fazer mais o que você pensa. Porque você vai estar fazendo a vontade de quem? De Deus. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você ainda não se converteu de verdade. Pedro, você está aqui andando comigo, mas você ainda, Pedro, está em cima do muro, Pedro. Você está em cima do muro. Tanto é que quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Negou ele. Chegaram para Pedro e vem cá, você estava com ele, né? Eu nunca vi. Por que Pedro disse isso? Nunca vi. Porque Pedro pensou, se prenderam ele, estão batendo nele, se eu disser que sirvo a ele, vão fazer o mesmo comigo. Então, peraí, como eu não quero isso para mim, vou dizer que não conheço. Pedro ficou em cima do muro. E quando Jesus foi espancado, foi humilhado, eu não sei se ela vai encontrar ali agora. Teve um momento que a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. Jesus lá preso, humilhado, espancado. Eu acho que é logo depois que o galo canta. Jesus olha para Pedro. Na hora que Jesus olha para Pedro, nos olhos de Pedro, de longe assim, aí Pedro quer morrer, né? Porque olha que profundo, naquele momento, Pedro realmente vai reconhecer: eu andei esse tempo todo com Jesus, mas continuei fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. Lucas 22, 61. Obrigado, olha na tela aqui por gentileza. Olha que coisa profunda. Lucas 22, 61. Vamos ler o 60, só para a gente ter um contexto. Olha lá, lembra que eles questionaram a Pedro? Cadê? Você estava com ele? Olha lá. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Mas, peraí, ele sabia ou não sabia do que aquele homem estava falando? Que ele andava com Jesus? Sabia ou não sabia? Sabia. Por que ele disse que não sabia então? Porque ele não queria passar por aquele sofrimento. Não queria. Então, se ele não queria passar por aquele sofrimento, ele estava servindo a quem? A ele mesmo. Quando sou eu quem faço escolhas e não Deus, então estou servindo a mim. Eu não estou servindo a Deus. Aí, e no mesmo instante o galo cantou. Aí o que aconteceu? Meu Deus do céu. Então, o Senhor se voltou, Jesus lá preso, já tinha sido esbofeteado, cuspido, surrado, xingado. E Pedro lá, como diz o ditado popular, de boa, tranquilo, mãozinha no bolso. Entende? Não, fala assim fisicamente, tipo, não levei um tapa. Naquele momento, o Senhor, Jesus ali, se voltou
e olhou para Pedro. Não precisou nem de Jesus falar nada. Quem já viu? Quem lembra quando a mãe da gente acho que meio que copiou isso aqui, né? Não é? Porque a mãe, na maioria das vezes, não precisava nem falar nada. Do jeito que ela olhava, você já entendia tudo. E foi isso que aconteceu, olha lá. Então o Senhor se voltou e olhou para quem? Para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Das palavras de quem? De Jesus. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí ele lembrou. Porque na hora que Jesus falou isso para ele, antes de ser preso, ele, não, eu estou disposto, olha, a ir para a morte com o Senhor, se for necessário. Jesus, que isso, rapaz? Como quem diz, você serve a você mesmo. Você não serve a Deus ainda. Você serve à sua vontade, aos seus pensamentos. Você ainda não tomou uma posição, Pedro. Você está comigo, você anda comigo, mas em cima do muro. Em cima do muro. E Pedro negou Jesus. E nesse momento a Bíblia nos ensina que veio uma amargura muito grande em Pedro. Tanto é que Pedro abandonou a evangelização e voltou para a Galileia. Olha lá. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Pedro abandonou o evangelismo, como quem diz, eu não sou digno de evangelizar, de falar de Jesus, porque eu ainda não aprendi a servir a quem? A Deus. Eu tô enganando a mim mesmo e estou enganando as pessoas. E ele volta para Galileia e ele retoma a vida dele de pescador. Ele retoma a vida dele. E quando Jesus ressuscita, vai ser necessário Jesus ir lá e falar com ele, olha meu filho, você errou mesmo, mas se você quiser eu te dou aqui uma oportunidade de volta, mas não mais para servir a você, mas agora para servir a Deus. Eu acho que é em João 21 que ele fala que quando ele ficasse mais velho, outros vestiriam ele. É João 21? Dê para mim, por favor. Jesus estava dizendo assim, olha, você na sua imaturidade, você nessa sua infantilidade espiritual, você achou que estava no caminho certo, mas não. Você estava servindo a você mesmo. 21:18. João, né? 21:18. Olha que forte isso aqui, ó. Eu lhe digo a verdade. Isso aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado e foi lá buscar quem? Pedro, aonde? Na Galileia, no mar, pescando, ok? E aí Jesus diz assim para ele, eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Esse jovem, Jesus não está falando de idade física, cronológica, ele está falando de imaturidade espiritual. Ele está falando de falta de entendimento bíblico. Quando você ainda era criança, imaturo, na fé, você achava que podia andar comigo, mas servia a você mesmo. Não dá, Pedro. Não pode. E aí Jesus diz para ele, mas quando for velho, não é velho de idade cronológica.
quando você se tornar maduro, quando você entender de verdade a palavra de Deus, tiver maturidade espiritual, então estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Então, quando você tiver maturidade espiritual, quando você entender o real projeto de Deus, então já não vai ser mais a sua vontade que vai prevalecer. Você não vai servir a você mesmo. Você vai servir a Deus. Tanto é que lá quando me prenderam, você ficou de longe, porque você não queria que os outros te levassem. Mas vai chegar um momento que você vai entender que servir a Deus significa você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, confessando Jesus Cristo publicamente. Publicamente. Através do quê? Das atitudes, das decisões, das escolhas, do comportamento. As pessoas olhando para você e falam: nossa, fulano, você está tão diferente. Porque eu lembro de você fazendo assim, 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 e agora você faz do jeito que a Bíblia ensina. Você faz o que Jesus ensinou. Nossa, você é outra pessoa. Quer dizer o quê? Aquela pessoa tomou a decisão de servir a quem? A Deus. A pergunta hoje para nós aqui é essa. Nós estamos na igreja, nós ouvimos a palavra, os ensinamentos, talvez há um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas a pergunta é: nós servimos a quem? Será que nós continuamos sendo jovens, imaturos na fé? Ou será que nós já nos amadurecemos e estamos servindo a Deus de verdade? De verdade. O nosso testemunho tem que ser verdadeiro. E quando eu falo testemunho, não é naquele sentido de contar bênçãos. Testemunho de vida, testemunho de conduta, testemunho de quem nasceu de novo. E é isso que Jesus vai ensinar. Porque você viu que João não queria batizar Jesus? Não foi? No versículo 14, Mateus 3,14. Volta comigo lá, por favor. E observe que tudo que eu estou pregando, estou mostrando aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. João, porém, tentou impedi-lo. O que João disse? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Disse ele: então por que vem a mim? Olha João com Jesus: mestre, o senhor nunca pecou, o senhor não tem uma falha, o senhor não tem que se arrepender de nada, não tem que confessar nada. Se tem alguém aqui que precisa ser batizado pelo outro, sou eu ser batizado pelo Senhor. Então, olha a pergunta de João: então, por que vem a mim? Por que o Senhor veio aqui para passar por esse procedimento? Jesus respondeu, olha que forte: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. O que Jesus estava dizendo? Em outras palavras, eu não estou fazendo porque eu preciso, mas eu estou fazendo para deixar o exemplo do que todas as pessoas precisam fazer. Eu estou mostrando o caminho que leva a Deus. Eu estou ensinando que enquanto não houver arrependimento, confissão dos pecados,
e uma confissão pública de fé que a pessoa pecadora que vivia para si, para fazer a sua vontade, morreu e nasceu uma nova criatura. Enquanto isso não acontecer, então a pessoa vai estar travada no meio do caminho. A pessoa não vai chegar até Deus. Aquele que está na igreja, como se Jesus estivesse aqui agora conversando com João, ó. Aquele que está na igreja, aquele que participa dos cultos, mas ainda está em cima do muro, esse não vai chegar até Deus. Aquele que está na igreja, que participa das coisas, das orações, mas ainda não foi batizado nas águas, de fato e de verdade. Não é tomar um banho nas águas. Não. A pessoa tem que se arrepender dos pecados de verdade. Confessar os pecados. E no dia ali que ela for batizada, ela tem que sair das águas uma nova criatura. Senão o batismo dela não tem validade espiritual. Não é para fugir. Tem gente que ia até João para fugir da condenação do inferno. Tipo assim, então para ir para o céu tem que ser batizado nas águas? Tinha gente que ia por isso. Aí, olha o que João falava para essas pessoas. Volta para mim aqui no capítulo 3 mesmo, versículo de número 5. Não, versículo 7. Versículo 7. Mateus 3, 7. Mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar do batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras! Exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Então quer dizer que João, cheio do Espírito Santo, conseguia identificar as pessoas que realmente estavam indo ao batismo, porque tomaram a decisão de servir a Deus a partir daquele momento, e algumas outras que só queriam fugir da condenação da alma. E quando ele identificava que algumas outras só queriam fugir da condenação da alma, João falava o quê? Raça de víboras. Quem é que convenceu vocês a fugir da ira que está por vir? Versículo 8. Olha o 8. Provem por suas ações que vocês o quê? Se arrependeram. João estava dizendo, primeiro vai provar que você realmente vai deixar de servir a você para servir a Deus. Seu mentiroso, sua mentirosa. A Deus ninguém engana. João falando com aquelas pessoas. Então veja que esse terceiro passo, pessoal, a maioria das pessoas nas igrejas não deu e não quer dar. Não querem dar. As pessoas não querem servir a Deus, elas querem estar na igreja, elas querem ser abençoadas, elas querem prosperar, elas querem ter cura, elas querem receber milagres, mas elas não querem servir a Deus. Não querem servir a Deus. E aí vão ficar travadas aqui, ó. Não vão seguir os passos de Jesus. Não vão chegar ao reino dos céus. Não vão. Jesus é o caminho. Ele não precisava passar por nada daquilo, do batismo, mas ele fez. Como quase tudo que você vai ver Jesus fazendo, ele não fez por ele. Ele fez para nos ensinar. Jesus veio cumprir uma grande missão nessa terra. A missão de salvação. Mas ele também veio como um grande mestre para nos ensinar a caminhar, para nos ensinar como fazer, quais as atitudes nós devemos tomar. Então, naquele momento do batismo, voltando lá no capítulo 3, versículo de número 14, que nós estávamos, é isso? Então, no 15, Jesus disse, ó, é necessário que seja assim,
pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João o quê? Concordou em quê, pessoal? Em batizá-lo. Versículo 16. Versículo 16. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Olha que interessante isso. Então ele vai ver o Espírito de Deus descer, mas em formato de quê? Pomba. E pousar sobre ele. Agora olha que interessante o 17. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Como assim? Aqui é questão de interpretação. Qual era a tristeza que Jesus já tinha dado para Deus se ele nunca tinha pecado? Nenhuma. Então por que a voz vem dizendo: esse é meu filho amado que me dá grande alegria? Se ele nunca tinha dado tristeza, por que dizer que estava dando alegria? Porque essa voz não era para Jesus especificamente. Era para todos. Para todos que tomassem a decisão de deixar de servir a si mesmo para passar a servir a quem? A Deus. Quando a pessoa toma a decisão, a partir de hoje eu quero servir a quem? A Deus. Mas é uma coisa verdadeira. Quando ela diz: eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para quem? Para Deus. Então Deus diz para ela: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Porque até ali, essa pessoa era apenas uma criatura. Uma criatura. É como aquela mãe que tem lá os seus filhos e eles dão muita dor de cabeça, muita tristeza. O filho se envolve com a bandidagem, com o que não presta, e a mãe chora, e a mãe geme. Aí um dia o filho decide mudar. O filho decide ser uma nova criatura. E quando a mãe vê aquela mudança do filho, a mãe diz: ô meu filho querido, é esse tipo de filho que eu amo, é esse tipo de filho que eu quero ter, esse aqui que você está sendo agora. Essa voz significa isso, que quando a pessoa toma essa decisão, ela alegra a Deus, e Deus está dizendo: é esse tipo de filho que eu quero ter, esse tipo de filho que deixa de servir a si mesmo, ao mundo, para servir a mim, para seguir os meus ensinamentos. É esse que eu amo. Por isso Jesus passa por aquela cerimônia. Não, ele não precisava. É só você ver os pré-requisitos. Se arrepender, confessar os pecados. Ele não precisava de nada disso. Quem precisa somos nós. Então ele faz para nos ensinar o que precisa ser feito. Sai daqui hoje com esta palavra no seu coração e veja se você já saiu do muro. E se não, tome uma decisão hoje de servir a Deus de verdade. E eu falei aqui que o batismo não pode ser um banho, não falei? Vai comigo em Filipenses, coloca para mim, Filipenses 3,12. Filipenses 3,12. Olha o que diz o texto sagrado. Olha que forte. Paulo ensinando para nós. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei.
mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está o quê? Adiante. Tá vendo? Ó, o velho homem lá, lembra a criatura lá que vivia para ela? Ó, morreu, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Qual é o prêmio celestial? A salvação da alma, a vida eterna, chegar ao reino de Deus. Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade o quê? Espiritual, que realmente entendemos a palavra de Deus, devemos concordar quanto a essas coisas. Ó, então quando a pessoa fala, mas eu não concordo com isso, quer dizer que ela ainda está onde? Em cima do muro. Ela está em cima do muro. Ela está na igreja, ela lê a Bíblia, ela participa dos cultos, mas está em cima do muro, porque o eu dela ainda vive. O eu dela ainda existe. É maior do que Deus para ela. O eu dela é maior do que Deus. Se discordam de algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Olha Paulo falando, tem muitos entre nós que a conduta deles mostra que, na verdade, eles são inimigos da cruz de Cristo. Porque as pessoas pensam que elas são de Deus, mas elas não servem a Deus, elas servem a elas mesmas. E quando a pessoa serve a ela mesma, ela está sendo inimiga da cruz de Cristo. E Paulo finaliza assim, olha que lindo isso aqui, ó. Por isso que eu falei do batismo nas águas tem que ser verdadeiro, sincero. Lembra uma confissão pública de fé? Lembra, quem está descendo ali é o velho. Quem está descendo ali é o imaturo. Quem está descendo ali é o pecador. E quem está sendo levantado daquelas águas, quem está nascendo, é uma pessoa decidida a servir a Deus de verdade, determinada a fazer não o que ela quer, mas o que Deus diz. Olha o 19 para finalizar. Essas pessoas que agem discordando dos ensinamentos de Deus, fazendo o que elas acham, o que elas pensam, mesmo estando na igreja, estão rumando para onde? Para a destruição. Dentro da igreja, estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite, ou seja, é o eu dela. O Deus deles é o eu. Ela faz o que ela quer, a vontade dela. A vontade dela. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Quer dizer que ela continua sendo a mesma pessoa. Ela não passou a servir a Deus. Não se tornou um servo de Deus. E quando isso acontece, ela está totalmente vulnerável ao maligno.
mesmo estando dentro da onde? Da igreja. Tem gente que diz, Bispo Paulo, por que eu estou na igreja e o diabo consegue tocar na minha vida? A Bíblia fala por quê. Porque ela está na igreja, mas continua servindo a ela. Ela está em cima do muro. E olha o que o texto sagrado diz, vai comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Vou mostrar para você aqui o exemplo de uns homens que viviam na igreja, tá? Sacerdotes, filhos do sumo sacerdote. Olha, foram criados na igreja, mas serviam a quem? A eles mesmos, não serviam a Deus. Aí tem gente que diz, mas bispo, mas quem olha assim falava, que lindo, olha lá, como é que eles vestem igual os sacerdotes. Irmão, quando nós falamos de coisas espirituais, não se esqueçam que Deus sabe de tudo. E o diabo também. A única coisa que o maligno não sabe são os meus pensamentos. Mas no mais ele sabe de tudo. De como eu estou vivendo, qual é a minha conduta. E olha o que diz que interessante, ó. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ó, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Então viu que eu falei que eram da igreja, viu? Coisa linda aqui, ó. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu. Eles foram lá, né? Sai, demônio! Eu sou da igreja, vou no culto, ouço a palavra, olha, está aqui o óleo, está aqui isso e tal. Teve um dia que chegou o espírito maligno, estava manifestado numa pessoa e respondeu, eu conheço Jesus. E conheço Paulo. Mas quem são vocês? Olha a pergunta. Será que o diabo não sabia que eles eram os filhos do sacerdote? Sabia ou não sabia? Será que o diabo não sabia que eles trabalhavam lá na sinagoga, na igreja, no templo? Sabia ou não sabia? Por que o diabo diz quem são vocês? O diabo está falando da parte física, da origem deles, de onde eles estavam? Jesus estava falando do fato deles estarem aonde? Em cima do muro. Só viviam de aparência, porque eles serviam a eles mesmos. Não tem como o poder de Deus estar com quem serve a Ele mesmo. O Espírito Santo não está naqueles que servem a si mesmos. Está vendo como é que esse terceiro passo é tão importante na nossa vida? Jesus ensinando para nós a atitude que devemos tomar, de deixar de viver para nós e viver para Deus, de confessar publicamente com as nossas atitudes, a nossa conduta, que nós somos uma nova criatura, nós somos de Deus de verdade. Pois é. Então o inimigo diz o quê? Quem são vocês? Ao 16. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e o quê? E feridos. Que vergonha. Que vergonha, porque todo mundo sabia que eles faziam parte da, eu estou usando o termo igreja aqui só para todo mundo entender, da congregação. Que vergonha. E quantos de nós também estamos passando vergonha?
E tudo não é culpa de Deus, não. Tudo é culpa nossa, que ficamos em cima do muro, não tomamos uma decisão. Bispo Paulo, e quando a pessoa toma uma decisão? A própria Bíblia me dá uma indicação importante. 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. O que diz? Sabemos que os nascidos de Deus, lembra lá do batismo, lembra? Morrer aquela criatura pecadora, sabe? Aquela que servia a ela, e nascer agora para servir a quem? A Deus. Então, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Aquele lá morreu, agora ele vive para fazer a vontade de quem? De Deus. Pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Diga glória a Deus. Aqui está o segredo. Quando a pessoa nasce de Deus, o Espírito Santo passa a estar com ela. Como que o maligno vai tocar? Mas o nascido de Deus é aquele que serve a Deus. Então hoje Jesus está perguntando para mim e para você aqui nesse culto: a quem você tem servido? Você já deu o terceiro passo, o passo que Jesus ensinou, o caminho que leva ao reino dos céus? E deixa eu finalizar lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, para a gente poder terminar a mensagem de hoje. Eu creio que já está bem enraizado aí na sua mente essa pergunta: a quem você tem servido? Será que você já nasceu de Deus? Será que você está servindo a Deus? É 4:25, por favor. 4:25. Olha o que diz o texto sagrado. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Olha aqui a pessoa que passa a servir a Deus, como é que ela começa a viver. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Lembra da confissão pública de fé? Lembra que aquela criatura que eu era antes, agora eu já não posso ser mais, porque antes eu servia a mim, eu fazia a minha vontade, agora eu estou servindo a quem? A Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então tem que ser diferente. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para quem? Para o diabo. Peraí, mas se eu agora sirvo a Deus, eu não tenho que dar mais brecha para o diabo, eu não tenho que dar mais abertura para ele. Versículo 28, quem é ladrão, pare de quê? De roubar. Em todos os aspectos. Quem age de uma forma trapaceira, uma forma ilegal, uma forma desonesta, pare de fazer isso. A igreja está cheia de gente fazendo isso. Pessoas que servem a elas mesmas. Está errado. Está errado. Tem que nascer de Deus. Tem que ser diferente. É essa diferença que vai mostrar que eu tomei a decisão. Continuando lá, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Esse negócio de evitar não é você evitar falar, não. Você falar é de jeito nenhum. Evitar é estar perto de pessoas que usam de linguajar sujo e insultante. Por quê? Porque se você está perto, é como se você estivesse compactuando com aquilo, mas você não é mais o mesmo. Você já não serve mais a você,
você serve a quem? A Deus. Então, se você serve a Deus, como é que você vai ficar perto daquilo? Está vendo como é que a gente precisa sair do muro? Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Diga glória a Deus. Então quer dizer que quando eu tenho uma conduta que não é de servir a Deus, mas é de servir a mim mesmo, eu estou entristecendo a quem? Ao Espírito Santo de Deus. E se eu entristeço a Ele, Ele vai continuar comigo? Não vai, pessoal. Não vai. E se o Espírito Santo não está comigo, aí eu estou igual os filhos do sacerdote Seva. Tenho uma gravata, tenho um título, estou na igreja, mas não sou ninguém. E o inimigo diz: quem é você? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. O povo de Deus tem que ter essa preocupação. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Nossas escolhas, nossas palavras, nossas atitudes. Lembra? Confissão pública de fé. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de quê? De maldade. Último versículo. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Diga glória a Deus. Então é isso que Deus está nos ensinando hoje. Ou eu saio de cima do muro, ou eu vou ficar parado no caminho. O caminho está chegando até o reino dos céus. Jesus é o caminho. Só que Jesus foi em frente. Jesus chegou lá. E Ele me deixou as pegadas para mim chegar também. Só que às vezes eu estou travado aqui, ó. Não sei se sirvo a mim ou se sirvo a Deus. Então, se você ainda não é batizado nas águas, tome essa decisão, mas de verdade, não para fugir da ira vindoura, não, do castigo. Se você já é batizado nas águas, haja como aquele que nasceu para servir a Deus, nasceu de novo. Confesse publicamente a sua fé, através da sua conduta, através do seu compromisso com Deus, que sejamos instrumento para a glória de Deus e não vergonha como muitos têm sido. Amém?